O escritório está silencioso. Na noite, apenas o murmúrio suave dos aparelhos e a luz tênue da luminária de mesa são audíveis. Ela, Sofia, tem 29 anos, é meticulosa e sempre chega cedo. Ele, Roberto, tem 50. É calmo, experiente e está sozinho no espaço silencioso. Do outro lado da sala, seus olhares se encontram. Uma faísca de curiosidade passa entre eles. Algo indizível flui entre os dois. Uma pergunta que ninguém ousa fazer. Esta noite, a fronteira entre idade, desejo e contenção se torna turva, e tudo será completamente diferente do que era antes. O escritório já estava mergulhado no silêncio profundo da noite. Sob as luzes apagadas, apenas algumas luminárias de mesa emitiam um brilho fraco, iluminando suavemente pilhas de documentos e xícaras de café. O zumbido dos equipamentos no corredor e o murmúrio baixo do ar-condicionado eram os únicos sinais de que o lugar estava vivo. Não havia muitas pessoas trabalhando até tarde. No entanto, naquele silêncio, duas pessoas permaneciam com propósitos distintos. Em uma das mesas, Roberto, o chefe de 50 anos, analisava um relatório. Ele era um homem quieto, prudente e observador, atento aos mínimos detalhes. As marcas do tempo eram visíveis em seus olhos, mas seu olhar ainda era afiado e curioso. Ele girava uma caneta entre os dedos, revisando repetidamente os números e as frases na tela. Então, do outro lado do escritório, ouviu-se o som de passos suaves. "O senhor ainda não foi?" disse Sofia, uma funcionária de 29 anos, com um leve sorriso enquanto caminhava em direção à mesa dele. Ela tinha o hábito de sempre chegar um pouco mais cedo para organizar seu trabalho. Seus movimentos tinham uma elegância natural, e seu cabelo, soltando um perfume suave, balançava levemente. Seu olhar brilhava com concentração e curiosidade, e esse olhar, por um momento, abalou o coração dele. Os dois pararam, cientes da presença um do outro. A mão dele estava sobre o mouse, e nas mãos dela havia uma pasta de documentos organizada. Por um instante, sentiram o olhar um do outro. Quando seus olhos se encontraram, uma sensação de reconhecimento mútuo, mesmo sem palavras, permeou o ar. Ela respirou suavemente, mordendo o lábio de leve, e ele observou o gesto discretamente. Um pequeno contato. A ponta dos dedos que se roçaram no momento de entregar e receber os documentos. Naquele instante, o tempo pareceu parar, mas logo depois, ambos voltaram a se concentrar em suas respectivas tarefas. Ele fixou o olhar nos números na tela, pensando consigo mesmo. Por que meu coração está tão agitado? Ela, enquanto organizava os papéis, tentava se recompor. Acho que o chefe não para de me olhar. Será que ele percebeu meu nervosismo? Conscientes um do outro, eles mantiveram seus espaços sem trocar palavras. A noite no escritório passava lentamente. Lá fora, as luzes difusas dos postes e os feixes de luz dos carros piscavam. O aroma de café pairava sutilmente no ar, parecendo ao mesmo tempo aliviar a tensão e estimular um canto do coração. Ele largou a caneta por um momento e a observou secretamente. Ela parecia absorta em seu trabalho, mas de vez em quando levantava a cabeça para olhar além dos documentos ou da tela. E seu olhar continha algo mais do que simples interesse. Eles não haviam trocado palavras, mas sentiam a presença um do outro. Uma pequena tensão, uma excitação e uma curiosidade indefinível flutuavam no ar. A diferença de idade era clara, mas essa diferença, na verdade, funcionava como um catalisador para a curiosidade que os levava a se observarem. Ele sentiu uma leve agitação no coração ao ver uma mecha de cabelo dela balançar suavemente sobre seu ombro enquanto ela passava. Ela, sentindo que cada um de seus movimentos era notado por ele, sorriu discretamente para si mesma. Sem palavras, mas sentindo-se incessantemente, o tempo no escritório fluía lentamente. O som da digitação no teclado, o roçar do papel, até o som distante do ar-condicionado, tudo parecia um elemento vivo dentro do silêncio deles. Um olhar trocado por um instante, o roçar das pontas dos dedos ao passar documentos, o calor da xícara de café sobre a mesa. Tudo continha uma tensão sutil
e uma curiosidade entre os dois. À medida que a noite avançava, os dois se interessavam cada vez mais um pelo outro. Mesmo sem palavras, a presença mútua tornou-se importante, e esse fato por si só estimulava novos sentimentos em ambos. Roberto via, em sua concentração, a responsabilidade e a paixão, enquanto Sofia sentia segurança na observação atenta e na postura calma dele. Ainda não era um sentimento claro, mas a curiosidade e uma estranha excitação um pelo outro preenchiam o ar do escritório. E naquela noite, sem que ninguém soubesse, uma nova tensão e uma conexão sutil começaram a brotar entre os dois dentro do espaço confinado de um escritório. Um olhar trocado, um roçar de dedos durante o trabalho noturno e silencioso prenunciava o pequeno começo da história que se seguiria. O silêncio do escritório continuava, profundo como a noite. No corredor, quase não se ouviam passos, e apenas o zumbido baixo do ar-condicionado preenchia o espaço. Mas, mesmo naquele silêncio, uma tensão sutil fluía entre os dois. Eles tentavam fingir que estavam concentrados no trabalho, mas seus olhares eram constantemente atraídos um para o outro. Então, Sofia caminhou cuidadosamente em direção à mesa de Roberto. Em suas mãos, ela segurava uma pasta com o relatório que precisava ser finalizado naquele dia. Seus passos eram cautelosos, mas elegantes, e seu rosto exibia uma expressão sutil que misturava tensão e excitação. Ele, que estava com o olhar fixo nos documentos, ouviu-a se aproximar, antes mesmo que o pensamento brincalhão "Quem é?" lhe passasse pela cabeça, ela já estava bem na sua frente. "Com licença. Eu precisava verificar algumas coisas neste relatório." Sua voz era baixa e suave, mas com um leve tremor de nervosismo. Os olhos dele se voltaram imediatamente para ela. Seu rosto continha uma mistura de concentração e curiosidade cautelosa, e ele não conseguia desviar o olhar daquela expressão sutil. Ela colocou a pasta delicadamente sobre a mesa dele. Por um instante, as pontas de seus dedos se tocaram. Foi um contato muito breve, mas ambos sentiram o coração acelerar um pouco. Ele levantou a cabeça para olhá-la, e ela, sentindo o olhar dele, desviou os olhos ligeiramente. Foi um momento trivial, mas esse breve contato criou uma tensão ainda mais forte do que antes. "Aqui, o senhor poderia verificar esta parte novamente?" disse ela, apontando para a pasta com cuidado. A voz dela era suave, mas firme, e ele respondeu naturalmente com um tom que dizia: "Claro, tudo bem, vamos dar uma olhada juntos." Ele folheou a pasta, mostrando-lhe página por página, e ela se sentou ao lado dele para acompanhar. Enquanto estavam sentados lado a lado, examinando os documentos, pequenos contatos físicos continuaram a acontecer. Os cotovelos se tocavam levemente, ou as pontas dos dedos se roçavam ao virar uma página. Embora não intencionais, esses contatos sutis aumentavam gradualmente a tensão e a curiosidade. Ela observava os movimentos das mãos dele, sentindo uma sensação de segurança em seus gestos delicados e meticulosos. Ele, por sua vez, sentia-se atraído pelo olhar concentrado dela e pelas sutis mudanças em sua expressão. Depois de um tempo, ele perguntou suavemente: "Está com alguma dificuldade nesta parte?" Sua voz continha mais do que uma simples pergunta de trabalho. Havia um interesse genuíno. Ela hesitou por um momento, mas olhando nos olhos dele, respondeu com sinceridade: "Sim, há uma parte um pouco confusa. Fiquei pensando sozinha e acabei me perdendo." Sua expressão revelava honestidade e, ao mesmo tempo, uma certa vulnerabilidade. Naquele momento ele assentiu, como se a entendesse perfeitamente, e colocando a mão levemente sobre a pasta, indicou a parte que ela deveria olhar. Quando sua mão permaneceu por um instante perto da dela, seus olhares se encontraram. Havia uma tensão, uma curiosidade e uma estranha intimidade, sentida sem palavras. Naquele breve momento, eles sentiram que seus corações estavam se abrindo aos poucos. Eles continuaram a conversa, trocando sorrisos. Uma piada suave do chefe a fez sorrir levemente, e ele se divertiu discretamente com a reação dela. Mas, mesmo em meio aos sorrisos, sentiam ao mesmo tempo curiosidade e uma certa distância um do outro.
A diferença de idade era clara, mas essa diferença funcionava como um fator que os levava a se observar e a se entender. A noite no escritório ainda estava silenciosa, e lá fora, apenas a luz fraca dos postes de rua brilhava. O aroma de café permanecia sutilmente, misturando-se com o perfume dela e criando uma tensão calma no ar. Eles sentiam a presença um do outro, e mesmo em silêncio, tentavam se entender. O olhar, os gestos, o leve roçar dos dedos e as sutis mudanças de expressão diziam muito mais do que qualquer conversa. Depois de revisar o relatório, ela organizou a pasta e se levantou. Obrigada, aprendi muito. Sua voz era baixa e calorosa, mas com um leve tremor. Ele ouviu suas palavras e respondeu com um sorriso. Aprenda com calma. Não precisa se preocupar sozinha. Naquele momento, seus olhares se encontraram novamente. Por um longo instante, uma compreensão indizível, uma familiaridade e uma sutil excitação fluíram entre eles. Sentindo curiosidade e intimidade um pelo outro, eles continuaram a noite guardando sentimentos ainda não expressos. Uma conversa trivial, o roçar dos dedos, um sorriso, aprofundaram a tensão e a conexão entre os dois. O que começou como uma troca silenciosa de olhares agora se desenvolvia em conversas naturais e contatos delicados, e a semente da curiosidade e da excitação um pelo outro começava a crescer lentamente. Na profunda noite do escritório, apenas o tic-tac do relógio quebrava o silêncio. Lá fora, a luz fraca dos postes e o som distante dos motores dos carros na metrópole eram audíveis. Mas, mesmo nesse silêncio, os dois sentiam fortemente a presença um do outro, enquanto confrontavam seus próprios mundos interiores. Enquanto revisava o relatório, ela parou por um momento. Seu rosto mostrava cansaço e uma pequena frustração. Ele, ao seu lado, olhando para a tela, percebeu a mudança. Seu olhar, que lia silenciosamente a expressão dela, continha calor e compreensão. Ela estava remoendo seus erros em sua mente, mas a simples presença silenciosa dele ao seu lado parecia aliviar um pouco o peso em seu coração. Aconteceu alguma coisa difícil? A voz dele era baixa e calma, mas carregada de um interesse sincero. Ela hesitou por um momento, mas olhando nos olhos dele, assentiu. Sim, o dia foi um pouco complicado. Muito trabalho, e por causa de um erro que cometi, atrasei o relatório. Sua voz era suave, mas misturada com um fardo honesto e vulnerabilidade. Ele pousou a mão levemente sobre a pasta dela e disse: Está tudo bem. Todos cometem erros. Não precisa se preocupar sozinha. Quando a mão dele ficou por um instante perto da dela, ela sentiu o coração acelerar. As pontas dos dedos não se tocaram, mas naquele breve momento, a presença e os sentimentos de cada um foram transmitidos. Ela respirou fundo por um momento e, com cuidado, começou a compartilhar uma história mais profunda. Na verdade, embora o trabalho seja estressante, também estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal, problemas de família, e ultimamente não tenho conseguido dormir bem. Ele ouviu atentamente suas palavras, assentindo. Entendo. Não é fácil passar por momentos difíceis sozinha. Mas está tudo bem. Só de poder desabafar assim, seu coração já vai ficar mais leve. Os dois se aproximaram ainda mais, imersos na história um do outro. Ele permaneceu sentado em silêncio ao lado dela, como se esperasse que ela abrisse o coração, e ela sentiu uma sensação de segurança apenas com a presença dele. Uma intimidade sentida sem palavras se infiltrou naturalmente entre eles. Pouco depois, ele apontou para o relatório na tela e começou a explicar. Sua mão se aproximou da dela, mas desta vez ele a evitou cuidadosamente, deixando no ar a tensão da proximidade dos dedos. Ela ouviu a explicação dele, olhando nos olhos dele. Aquele olhar não continha apenas uma instrução de trabalho, mas um desejo de entender e ajudar o outro. Naquele momento, ela sentiu uma conexão humana com seu chefe, que ia além de uma simples relação de trabalho. Chefe, é a primeira vez que alguém me ouve com tanta calma. Coisas que normalmente seriam difíceis de falar, hoje consegui compartilhar um pouco. Ao ouvir suas palavras,
Ele sorriu silenciosamente. Fico feliz em ouvir isso. Ter um tempo para conversar um com o outro é algo precioso. Enquanto compartilhavam suas histórias, eles se afastaram por um momento do trabalho para olhar para dentro de si mesmos. Ela desabafou honestamente sobre suas preocupações e ansiedades, e ele a acolheu com experiência e compreensão. As pontas dos dedos estavam perto de se tocar, mas apenas com contatos naturais e não intencionais, seus corações se conectavam aos poucos. Cada vez que riam juntos ou compartilhavam uma pequena emoção, a noite no escritório se enchia de um ar caloroso. O aroma de café misturado com o perfume sutil dela, o som suave do ar-condicionado, o roçar do papel e o som da digitação no teclado, tudo parecia uma trilha sonora que intensificava a intimidade deles. Com o passar do tempo, ela se sentiu mais à vontade para conversar com o chefe. Ele a ouvia olhando nos olhos, expressando empatia com pequenos acenos de cabeça e sorrisos. Uma confiança e compreensão sentidas sem palavras, e uma sutil intimidade os uniam. Depois de terminar o relatório, ela respirou fundo por um momento e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, os dois sentiram uma conexão breve, mas intensa. Era como se seus corações se comunicassem sem palavras, e esse calor a ajudou a se abrir um pouco mais. Ainda bem que pudemos conversar hoje, disse ela em voz baixa. Eu também. Poder conversar com sinceridade assim é muito importante. A voz dele continha gentileza e um interesse sincero. Eles voltaram para suas mesas, mas a presença um do outro permaneceu profundamente em seus corações. As breves conversas, a proximidade dos dedos, os olhares e as expressões, os pequenos gestos de intimidade, aprofundaram seu relacionamento em mais um nível. Agora, além de uma simples relação de chefe e funcionária, um sentimento de interesse e curiosidade um pelo outro começava a brotar silenciosamente. Na noite profunda do escritório, o tic-tac do relógio era o único som que quebrava o silêncio. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, e o som distante dos motores dos carros era audível. Mas, mesmo nesse silêncio, os dois sentiam fortemente a presença um do outro, enquanto confrontavam seus próprios mundos interiores. Depois de revisar o relatório, ela parou por um momento. Seu rosto mostrava cansaço e uma pequena frustração. Ele, ao seu lado, olhando para a tela, percebeu a mudança. Seu olhar, que lia silenciosamente a expressão dela, continha calor e compreensão. Ela estava remoendo seus erros em sua mente, mas a simples presença silenciosa dele ao seu lado parecia aliviar um pouco o peso em seu coração. Aconteceu alguma coisa difícil? A voz dele era baixa e calma, mas carregada de um interesse sincero. Ela hesitou por um momento, mas olhando nos olhos dele, assentiu. Sim, o dia foi um pouco complicado. Muito trabalho, e por causa de um erro que cometi, atrasei o relatório. Sua voz era suave, mas misturada com um fardo honesto e vulnerabilidade. Ele pousou a mão levemente sobre a pasta dela e disse: Está tudo bem. Todos cometem erros. Não precisa se preocupar sozinha. Quando a mão dele ficou por um instante perto da dela, ela sentiu o coração acelerar. As pontas dos dedos não se tocaram, mas naquele breve momento, a presença e os sentimentos de cada um foram transmitidos. Ela respirou fundo por um momento e, com cuidado, começou a compartilhar uma história mais profunda. Na verdade, embora o trabalho seja estressante, também estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal. Problemas de família. E ultimamente não tenho conseguido dormir bem. Ele ouviu atentamente suas palavras, assentindo. Entendo. Não é fácil passar por momentos difíceis sozinha. Mas está tudo bem. Só de poder desabafar assim, seu coração já vai ficar mais leve. Os dois se aproximaram ainda mais, imersos na história um do outro. Ele permaneceu sentado em silêncio ao lado dela, como se esperasse que ela abrisse o coração, e ela sentiu uma sensação de segurança apenas com a presença dele. Uma intimidade, sentida sem palavras, se infiltrou naturalmente entre eles. Pouco depois, ele apontou para o relatório na tela e começou a explicar. Sua mão se aproximou da dela, mas desta vez,
Ele a evitou cuidadosamente, deixando no ar a tensão da proximidade dos dedos. Ela ouviu a explicação dele, olhando nos olhos dele. Aquele olhar não continha apenas uma instrução de trabalho, mas um desejo de entender e ajudar o outro. Naquele momento, ela sentiu uma conexão humana com seu chefe, que ia além de uma simples relação de trabalho. Chefe, é a primeira vez que alguém me ouve com tanta calma. Coisas que normalmente seriam difíceis de falar, hoje consegui compartilhar um pouco. Ao ouvir suas palavras, ele sorriu silenciosamente. Fico feliz em ouvir isso. Ter um tempo para conversar um com o outro é algo precioso. Enquanto compartilhavam suas histórias, eles se afastaram por um momento do trabalho para olhar para dentro de si mesmos. Ela desabafou honestamente sobre suas preocupações e ansiedades, e ele a acolheu com experiência e compreensão. As pontas dos dedos estavam perto de se tocar, mas apenas com contatos naturais e não intencionais. Seus corações se conectavam aos poucos. Cada vez que riam juntos ou compartilhavam uma pequena emoção, a noite no escritório se enchia de um ar caloroso. O aroma de café misturado com o perfume sutil dela, o som suave do ar-condicionado, o roçar do papel e o som da digitação no teclado. Tudo parecia uma trilha sonora que intensificava a intimidade deles. Com o passar do tempo, ela se sentiu mais à vontade para conversar com o chefe. Ele a ouvia olhando nos olhos, expressando empatia com pequenos acenos de cabeça e sorrisos. Uma confiança e compreensão, sentidas sem palavras, e uma sutil intimidade os uniam. Depois de terminar o relatório, ela respirou fundo por um momento e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os dele, e naquele instante, os dois sentiram uma conexão breve, mas intensa. Era como se seus corações se comunicassem sem palavras, e esse calor a ajudou a se abrir um pouco mais. Ainda bem que pudemos conversar hoje, disse ela em voz baixa. Eu também. Poder conversar com sinceridade assim é muito importante. A voz dele continha gentileza e um interesse sincero. Eles voltaram para suas mesas, mas a presença um do outro permaneceu profundamente em seus corações. As breves conversas, a proximidade dos dedos, os olhares e as expressões, os pequenos gestos de intimidade, aprofundaram seu relacionamento em mais um nível. Agora, além de uma simples relação de chefe e funcionária, um sentimento de interesse e curiosidade um pelo outro começava a brotar silenciosamente. A noite no escritório estava cada vez mais profunda. O corredor estava completamente escuro, e lá fora, a luz da lua entrava fracamente, iluminando suavemente o chão e as paredes do escritório. Em um espaço iluminado apenas por uma luminária de mesa, os dois estavam sentados lado a lado, revisando o relatório. A distância entre eles era pequena, mas havia uma tensão no ar, uma consciência mútua e silenciosa. Que tal olharmos esta parte com mais atenção? Disse o chefe, apontando para a pasta. Sua mão se aproximou muito da dela. Um momento de tensão passou, com as pontas dos dedos quase se tocando, e ambos sentiram fortemente a presença um do outro. Ela desviou o olhar por um instante, mas em seu coração estava profundamente consciente do toque dele. Naquele breve momento, eles sentiram que seus sentimentos estavam sendo levemente abalados. Enquanto revisavam o relatório juntos, eles se acostumaram cada vez mais com os toques e olhares um do outro. Ele, enquanto ela se concentrava, inclinava levemente a cabeça e observava distraidamente o cabelo dela caindo sobre o ombro. Ela, sentindo o olhar dele, tentava esconder seus sentimentos, mas o calor e o interesse sincero que vinham do olhar dele eram impossíveis de esconder. O ar do escritório era suavemente quente, e o aroma de café ainda persistia. O ar, misturado com o perfume sutil dela, tornava a tensão e a excitação deles ainda mais intensas. Ele, enquanto explicava o relatório, encontrava os olhos dela de vez em quando. Naquele breve instante, uma emoção indizível passava entre os dois. Vendo juntos assim, a compreensão é muito mais rápida, disse ela com cuidado. É mesmo? Quando fazemos juntos, aprendemos muito um com o outro. A voz dele era baixa e calma, mas continha um interesse que era direcionado apenas a ela. Os dois se olharam nos olhos
e neles sentiram ao mesmo tempo uma estranha intimidade e tensão. Naquele momento, ele estendeu a mão para explicar uma linha no documento. A ponta de seus dedos chegou muito perto da mão dela, e ela, instintivamente, prendeu a respiração e baixou o olhar. Mas naquele breve contato visual, os dois leram o coração um do outro. Uma excitação, uma tensão e uma estranha intimidade sentida sem palavras flutuavam no ar. Ela, ouvindo a explicação dele, sorria de vez em quando. Um único sorriso dela derretia o coração dele. E naquele sorriso sutil e troca de olhares, ele começou a sentir emoções sinceras por ela. No momento em que se entenderam e se aceitaram sem palavras, o relacionamento deles se tornou um nível mais próximo. Após um breve silêncio, ele disse suavemente: "Você não está cansada esta noite? Deve ser difícil se concentrar por tanto tempo." Ela pensou por um momento e respondeu: "Estou um pouco cansada, mas, por estar trabalhando com o Senhor, me sinto tranquila. A concentração é muito melhor do que quando trabalho sozinha." Suas palavras continham um significado além do trabalho e aqueceram o coração dele. Mesmo depois de terminar o relatório, eles não se levantaram imediatamente. Um estranho desejo de sentir a presença um do outro permeava o ar, mesmo sem palavras. Ele, ao organizar os documentos, roçou levemente o ombro dela, e ela sentiu conforto e excitação ao mesmo tempo com aquele toque. "É a primeira vez que fico até tão tarde assim", disse ela com cuidado. "Eu também." Momentos como este, em que podemos nos concentrar e conversar em uma noite tão silenciosa, são realmente raros. A voz dele misturava sinceridade e curiosidade, e ela, com aquele interesse caloroso, começou a abrir seu coração aos poucos. Eles se olharam, tendo como pano de fundo a luz da lua visível pela janela e a iluminação fraca do escritório. Naquele olhar, que parecia ler o coração um do outro sem palavras, os dois se tornaram um pouco mais honestos um com o outro. O olhar, os gestos, o leve contato dos dedos, um a um, aumentaram a tensão e a excitação entre eles. Naquela noite, no espaço confinado do escritório, os sentimentos dos dois se aprofundaram. A cada momento em que a curiosidade e a excitação, a tensão e a intimidade se misturavam, eles abriam seus corações um para o outro, pouco a pouco. A sinceridade sentida sem palavras, os sentimentos escondidos no olhar e o pequeno toque dos dedos estavam mudando o relacionamento deles, lenta, mas seguramente. Por fim, ele olhou nos olhos dela e parou de falar por um momento. Ela também não conseguiu desviar o olhar, aceitando a excitação que sentia no fundo do coração. Nesse olhar compartilhado em silêncio, os dois confirmaram a sinceridade um do outro. Agora, eles haviam ultrapassado a simples relação de chefe e funcionário e começavam a sentir emoções especiais um pelo outro. O relógio do escritório passava das 11 da noite. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, mas o interior continuava silencioso, iluminado apenas por algumas luminárias de mesa. Entre os dois, que organizavam o relatório e finalizavam o trabalho restante, fluía uma tensão muito mais forte do que antes. "Ficar até tão tarde hoje", disse ela com um leve sorriso. Mas naquele sorriso havia cansaço e um pouco de tensão. O olhar dele estava voltado para ela, mas seus olhos continham uma emoção que ia além do simples interesse. Ele respirou fundo, tentando se controlar. "Não posso me aproximar agora, mas não consigo desviar o olhar." Eles se sentaram lado a lado, revisando o último relatório. Mesmo lendo as palavras na tela, eles estavam constantemente cientes dos menores movimentos das pontas dos dedos, dos ombros, dos olhares um do outro. Quando ela moveu o pulso levemente, os olhos dele se detiveram por um momento naquele movimento. Ela também sentia o coração acelerar um pouco, cada vez que o olhava. O conflito interno de sentir a presença um do outro, mas tentar manter a distância, os deixava tensos. "Você teve um dia difícil hoje?" ele perguntou suavemente. Parecia uma simples pergunta de trabalho, mas sua voz continha um calor que buscava entender o estado de espírito dela. Ela hesitou por um momento e depois assentiu. "Sim." Um pouco cansada e com dificuldade de concentração.
Mas, estando com o Senhor, me sinto um pouco mais tranquila. Com essa única frase, ele sentiu uma sutil excitação em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade e cautela o conteve. É natural sentir bons sentimentos, mas essa relação não pode se tornar próxima demais. Ele pousou as pontas dos dedos por um momento na pasta, aproximando-se dela, mas evitou o contato direto, mantendo a tensão. Ela também sentiu um conflito interno. Ele era amigável, compreensivo, e seu olhar gentil lhe trazia conforto, mas a barreira realista de ele ser seu chefe de trabalho continuava a ecoar em sua mente. Posso abrir meu coração? Ou isso só vai gerar confusão? Ela desviou o olhar por um momento, tentando se recompor, mas o olhar dele e sua voz suave a deixavam excitada. Enquanto sentiam a presença um do outro, os dois ficaram sentados em silêncio por um momento. A distância em que as pontas dos dedos quase se tocavam, a luz que vinha de além da tela e o aroma que subia da xícara de café, tudo intensificava suas emoções. A tensão e a expectativa sentidas no breve silêncio agora iam além da simples curiosidade e começavam a se transformar em sinceridade. Ele, ao organizar a pasta, disse: "Na verdade, é raro nos concentrarmos juntos até tão tarde, mas por algum motivo, esta noite me sinto confortável." Ela encontrou o olhar dele por um momento, tentando reprimir a excitação que sentia no fundo do coração. "Eu também. Esta noite, estranhamente, me sinto tranquila, por não estar sozinha." A voz dela era baixa e suave, mas com um tremor. Naquele momento, a distância entre os dois diminuiu ainda mais. Ele levou a mão levemente ao ombro dela, mas a retirou em seguida. No instante em que as pontas dos dedos roçaram, ela prendeu a respiração e sentiu o coração bater mais forte. Eles se sentiam fortemente atraídos um pelo outro, mas por causa das barreiras realistas e do senso de responsabilidade, não conseguiam expressar completamente seus sentimentos. O ar do escritório era silencioso e quente, mas a tensão que fluía nele estava se intensificando. O aroma de café e perfume, a luz da luminária, o som do papel roçando e a respiração um do outro se misturavam, criando um espaço que era só deles. O breve contato, o olhar, os gestos sutis, um a um, estimulavam o coração um do outro, aumentando a intensidade das emoções. Eles queriam ser um pouco mais honestos um com o outro, mas ao mesmo tempo havia um coração ainda indeciso. O chefe oscilava entre o desejo de revelar seus sentimentos e a responsabilidade de protegê-la, e a funcionária também estava confusa entre a excitação, a confusão e a cautela. Por fim, ele olhou para ela e disse suavemente: "Esta noite, poder conversar e passar este tempo juntos foi muito especial." Ela, por um momento, ficou sem palavras e encontrou os olhos dele. Mesmo sem falar, eles podiam sentir o coração um do outro. Uma excitação e uma sinceridade transmitidas sem uma única palavra fluíam intensamente entre os dois. Naquela noite, no silêncio do escritório, as emoções dos dois atingiram o auge. A atração e a tensão, a excitação e a cautela coexistiam, preenchendo o espaço com a incerteza de que decisão tomariam a seguir. Mas uma coisa era clara: a sinceridade um pelo outro começava a se enraizar profundamente em seus corações. O ar no escritório ainda estava silencioso, mas havia um calor diferente de antes. Depois de uma noite profunda, não havia apenas tensão entre os dois, mas também compreensão e confiança um no outro. A luz da lua que entrava pela janela era fraca, mas suficiente para iluminar suavemente os cantos do escritório, e a luz amarela que emanava da luminária de mesa envolvia o espaço com aconchego. Ela se levantou e olhou por um momento pela janela. As luzes da cidade brilhavam, e o som dos carros ao longe era um zumbido baixo. No silêncio da noite profunda, seu coração parecia mais leve do que no dia anterior. A tensão e a ansiedade que estavam profundamente enraizadas em seu coração agora estavam lentamente se transformando em excitação e alívio. "Não está um pouco cansada?" Ele perguntou em voz baixa. Sua voz era baixa e estável, mas ainda carregada de curiosidade e interesse. Ela se virou para olhá-lo e sorriu. "Sim,
mas por estar com o Senhor, me sinto tranquila. Esta noite parece especial. Seus olhos brilharam suavemente, e ao ouvir as palavras dela, ele sentiu um profundo alívio em seu coração. Ele parou de falar por um momento, sentindo que ela estava abrindo seu coração sinceramente. As pontas dos dedos estavam perto de se tocar, mas agora havia a certeza de que seus corações estavam suficientemente próximos. Ele se aproximou dela e disse com cuidado: Esta noite, por podermos conversar com sinceridade e nos entendermos um pouco mais, eu também fico feliz. Sinto que este momento é muito precioso. Ao ouvir essas palavras, ela encontrou os olhos dele por um momento. Sentiu a conexão de seus sentimentos no fundo de seu coração. A tensão e a excitação, a curiosidade e a incerteza que se misturaram no passado agora, haviam se transformado completamente em compreensão e uma intimidade calorosa. Ela pousou a mão levemente sobre o braço dele. Com aquele breve contato, os sentimentos de cada um foram transmitidos, e ambos sentiram um alívio natural. A mão dele permaneceu por um momento perto da dela, mas mais do que um contato físico direto, foi um contato sensorial, como se confirmassem o coração um do outro. Chefe. A voz dela era baixa, calorosa e com um leve tremor. É a primeira vez que consigo conversar com tanta sinceridade com alguém. Ele sorriu por um momento e segurou levemente a mão dela. Eu também. Poder nos entendermos e compartilharmos nossos corações assim é uma experiência realmente preciosa. Espero que possamos continuar a conversar com sinceridade no futuro. Naquele momento, o ar entre os dois se encheu de calor e segurança. O leve toque dos dedos, a troca de olhares, o sorriso silencioso, um a um, dissolveram naturalmente a tensão e a excitação acumuladas até então. Ao confirmarem o coração um do outro, uma fronteira de confiança e segurança se estabeleceu, permitindo que se entendessem sem palavras. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando pela janela. No silêncio do escritório, apenas a respiração e os batimentos cardíacos um do outro eram audíveis. Ela reconheceu a excitação profundamente enraizada em seu coração, e ele, aceitando esse sentimento, confrontou suas próprias emoções com sinceridade. Então, de agora em diante, podemos nos aproximar um pouco mais, certo? Ela perguntou com cuidado. Ele hesitou por um momento e depois sorriu. Sim, aos poucos, nos entendendo e caminhando juntos. Suas palavras continham uma certeza sincera e um calor, e naquele momento, ela pôde deixar de lado toda a ansiedade e as barreiras. Dentro do escritório, o aroma de café e a luz suave da luminária ainda permaneciam, e a luz da lua os envolvia, criando um clima silenciosamente romântico. Eles se apoiaram levemente um no outro, e apenas com a proximidade das pontas dos dedos puderam transmitir seus corações. Agora, a relação que ia além de simples chefe e funcionário, sentindo e aceitando sentimentos sinceros um pelo outro, havia se completado. Naquela noite, eles saíram do escritório sentindo a presença um do outro em silêncio. Sob as luzes da cidade e a luz da lua, os dois, que haviam confirmado seus corações, não estavam mais sozinhos. O tempo cheio de tensão e incerteza, excitação e curiosidade, havia passado, e agora eles podiam se olhar com compreensão, intimidade e um sentimento profundamente enraizado em seus corações. Por fim, ele a olhou com cuidado e disse: Esta noite, graças a você, eu também senti muitas coisas. Ela sorriu e respondeu: Eu também. Graças ao Senhor, meu coração ficou tranquilo. Agora posso confiar um pouco, certo? Ele encontrou os olhos dela por um momento e assentiu levemente. Sim, pode confiar. Vamos caminhar juntos. Assim, os sentimentos dos dois, que começaram em um escritório na calada da noite, se realizaram completamente. A compreensão mútua, a sinceridade do coração e os sentimentos transmitidos pelas pontas dos dedos e pelos olhares os uniram. Agora, a história deles terminava, silenciosa, mas seguramente, com a conclusão da confiança e dos sentimentos um pelo outro. Curta e se inscreva para mais histórias de romance maduro.
Compartilhe seus sentimentos nos comentários. Qual foi o momento mais emocionante desta cena?